Reflexões que curam. Hoje, a partir de Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse texto profundo, cheio de significado e consolação, é expresso sob a inspiração do Espírito Santo pelo profeta Isaías, 700 anos aproximadamente antes da entrada do Verbo no mundo, da entrada de Jesus na história humana. E a gente vai ver a confirmação de que esse texto se refere a Jesus, porque 700 anos depois, o próprio Senhor Jesus vai proferir esse texto, referindo a Ele mesmo o que está dito ali. Foi no capítulo 4 de Lucas, lá na sinagoga de Nazaré, a cidade em que ele viveu a maior parte da sua vida. Aliás, uma cidade simples, humilde, cheia de pessoas pobres, em que ele viveu praticamente 30 anos da sua vida, auxiliando a sua mãe na criação dos seus irmãos, como o irmão mais velho. Então viveu a mesma vida das pessoas que residiam ali, se alimentou da mesma comida, vestiu as mesmas roupas, viveu a mesma história. E depois desse período, quando ele é batizado por João Batista e levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, isso a gente já vê no capítulo 4 de Lucas, nos versículos iniciais, logo após ser tentado pelo diabo e vencer, ele retorna. E num dia de sábado, ele entra numa sinagoga em Nazaré e é-lhe dado então um rolo de Isaías para que ele lesse. E ele vai exatamente no trecho que nós acabamos de ler. E no capítulo 4, a partir do versículo 17, está assim, Lucas 4, 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isso é simplesmente extraordinário, porque Isaías não sabia sobre quem estava falando, o de quem estava falando. Ele não tinha condição de interpretar aquilo que o Espírito Santo estava inspirando ele a dizer. Mas no ministério de Jesus, ou seja, no ato inicial do ministério de Jesus, ele interpreta para nós aquele texto, aquela revelação, aquela profecia, dizendo que se referia a ele mesmo. Ele é o ungido do Senhor, que proclama a libertação aos cativos, que vem aliviar a carga dos oprimidos, a tirar a algema dos presos, a pôr em liberdade todos aqueles que precisam da libertação que Deus tem. E ele diz na sequência, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, a mensagem do arrependimento, que muitas pessoas só associam
com a libertação do pecado, né, com a mudança de vida, na verdade começa pelo alívio que Jesus traz. Ele alivia as nossas vidas para que possamos visualizar a nossa condição de pecado e termos uma mudança de direção e nos voltarmos para Deus, entendendo todo o bem que Deus tem para nós e que esse bem é muito melhor do que a vida de pecado em que estamos vivendo. E é interessante que ali, na primeira oportunidade depois de passar pela tentação, Jesus expressa essas palavras em Nazaré. Mas a gente vai ver o desenrolar dessa situação na prática acontecendo na Galileia. Então ele mostra, fazendo referência a Isaías 61:2, na sinagoga em Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, ele mostra a sua missão e qual é a sua boa nova, que mensagem que ele traz, que evangelho que ele propõe através da sua própria vida. E aí dali ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, lá nos confins de Naftali e Zebulon, na Galileia, numa região onde ele iria, a partir dali, mostrar para aquelas pessoas que estavam na margem da sociedade, numa situação de esquecimento, numa situação de privação e de várias dificuldades. É ali que ele vai viver entre aquelas pessoas para mostrar a todos os homens que a partir daqueles que mais sofrem, ele, Deus, se interessa por todos os homens e por todas as mulheres em todos os lugares desse mundo. Olha que interessante outra referência. No próprio livro de Isaías, no capítulo 9 do livro de Isaías, olha que interessante. Versículo 1, 2 e 3. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A gente voltou agora de novo para Isaías, 700 anos antes, capítulo 9, para dizer mais uma coisa que aconteceria durante o ministério de Jesus e após a sua fala na sinagoga de Nazaré. A gente vem para esse texto. Aí a gente volta no Novo Testamento, agora em Mateus, no capítulo 4 de Mateus, depois também da tentação de Jesus. Então você vê que há uma sincronia entre o que Lucas está dizendo e entre o que Mateus está dizendo. Lucas faz referência à sinagoga de Nazaré. Mateus já mostra Jesus chegando na Galileia, mas partindo da mesma realidade. Diz assim a partir do versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Dali por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é muito significativo,
Porque quando a gente vai olhar para a história da Galileia, a gente vai verificar desde o tempo do Antigo Testamento que foi uma localidade muito disputada, em que Israel, ora teve em suas mãos essa região, perdeu, tornou a recuperar as terras dessa região, perdeu de novo, até que sob o reinado de Tiglat-Pileser III, em 734 a.C., um pouquinho antes ali de Isaías profetizar, ele tomou aquela região e passou a administrar. Daí por diante, ela passou a mão dos babilônios, dos persas, dos gregos, dos romanos, e ficou sobre os romanos no tempo do Novo Testamento. Mas o interessante sobre a Galileia é que ela estava numa região em que havia grande fluxo de pessoas, em que havia ligação entre Damasco e o Egito, e havia uma região de negócios, uma região que simbolizava, de certa forma, o mundo, porque habitantes de vários lugares ou transeuntes vindos de vários lugares passavam por ali. E quando Deus escolhe falar sobre essa região, primeiro através de Isaías, para depois confirmar que a região e a pessoa de Jesus Cristo estavam ligados por aquela profecia, ele está dizendo para cada um de nós que a Galileia estava representando o mundo inteiro e que assim como Deus se interessava pelos habitantes daquela localidade, ele se interessa por cada um de nós. Quem estava na Galileia nos tempos de Jesus? Uma multidão de gente necessitada, uma multidão de pessoas de vários lugares que afluíam para ouvir a sua mensagem, que eram por ele sustentados no deserto, na multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, por 2 vezes, das pessoas que ouviram a sua palavra, daqueles que foram por ele consolados, curados, libertos, como a mulher de fluxo de sangue, como a filha de Jairo, como o endemoniado gadareno, como tantas outras pessoas que, simbolizadas por esses, refletem a vida e os problemas que todos nós temos. Então, essa palavra de libertação, essa palavra de salvação, essa palavra de quebrar as algemas e essa palavra de propor o ano aceitável do Senhor é para todos nós. E arrependimento é muito mais amplo do que apenas abandonar a vida de pecado. É abraçar uma nova vida em que Cristo nos oferece. Uma vida de libertação, uma vida nova diante de Deus, para viver seguindo o exemplo de Cristo. Uma vida que agrada a Deus e que salta para a vida eterna. Como Jesus com a mulher samaritana, naquela região mesmo. Samaria fazia parte daquele contexto. E ali Jesus, tendo aquele encontro no capítulo 4 de João com a mulher samaritana, uma mulher que era desprezada pelos judeus, como todos os samaritanos, em que eles não tinham um bom relacionamento, mas Jesus espera os seus discípulos se retirarem para travar um diálogo com aquela mulher, pede água a ela primeiro, não lance em rosto a condição em que ela estava vivendo, mas com muito amor e carinho informa a ela que ela tinha tido 5 casamentos e que agora o homem que estava com ela não era o marido dela, mas ele se limita a dizer isso e conversar com ela e responder ao questionamento. E ela então aborda Jesus para dizer: os nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é Jerusalém. Jesus esclarece para ele: a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque era ele que estava ali, o Messias, falando com ela, judeu, enviado por Deus, cumprindo a Escritura. Mas ele acrescenta: não vai ser nem no templo, nem no monte em que vocês adorarão a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando os discípulos de Jesus chegam, aquela mulher entra à cidade para informar os moradores que ela havia achado o Cristo. E toda aquela multidão de Samaria, na Galileia, naquela região que Jesus, que Deus escolheu para simbolizar um mundo que precisa de carinho, de salvação,
de uma palavra que liberta, que cura a depressão, que cura o abalo emocional. Jesus estava ali. E aquela mulher então traz toda a cidade. Jesus fica 2 dias ali com eles, mesmo que os seus discípulos tenham se escandalizado ao ver aquela cena de Jesus conversando com uma mulher. Mas ele não estava ali para agradar aos seus discípulos, que ainda carregavam uma carga muito forte de cultura judaica daquele tempo. Mas ele estava ali para cumprir o que Isaías profetizou no capítulo 61 e 2, o que Isaías profetizou no capítulo 9 sobre a terra de Zebulon, sobre a terra de Naftali, sobre a Galileia dos gentios, para dizer para todos nós que ele tem uma nova vida para todo aquele que precisa, seja qual for a localidade que ele estiver, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Jesus veio para oferecer alívio para as nossas almas. Por isso, essa reflexão tem como título Reflexões que Curam. Porque é falar uma verdade simples sobre Jesus, que pode ser dita apontando os textos bíblicos e mostrando as referências, sem muita necessidade de um monte de argumentação, apenas dizendo que arrependimento envolve sim o abandono dos pecados, mas é Jesus que perdoa esses pecados. E que além disso oferece uma nova vida, em que o seu nome é escrito no livro da vida, em que a sua vida salta para a vida eterna, em que você vai ter a oportunidade de entrar no Olam Rabba, no mundo vindouro, e participar de tudo aquilo que Deus tem. Então que essa palavra possa aliviar a sua vida, possa carregar o seu coração de ânimo, para que você saiba que Jesus se interessa por você. Em última instância, toda a mensagem de Jesus e toda a mensagem bíblica, mesmo sendo para o coletivo, em última análise, ela é para o indivíduo, ela é para a pessoa única, a pessoa diante de Deus, com uma identidade, com a sua pessoalidade. E essa pessoa é você. Por isso Jesus teve encontro com a mulher samaritana, para mostrar para todos nós que o encontro dele, em última análise, é com cada pessoa em particular. Então ele tem um encontro com você. Deixe ele restaurar a sua vida, renovar a sua fé, a sua esperança e cuidar de você, porque a missão dele tem a ver com isso. Está dito nesses textos. A sua missão tem a ver com isso: libertar os cativos, dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor, para que nós tenhamos vida nova, a vida de Cristo, e possamos ser seus seguidores e esperar a sua vinda e o reino vindouro, com o coração voltado para Deus e participando do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu espero, em nome de Jesus, pelo poder da sua palavra, que você se sinta restaurado e comece a caminhar com o Senhor, porque não tem coisa melhor na vida do que servir a Deus, do que estar em sua presença, do que ser agradável a Ele e ser cuidado por Ele em toda a circunstância que você vive. Então, a mensagem que valeu para os habitantes da Galileia vale para todos nós. Essa reflexão, ela cura. E eu espero que você seja alcançado por essa cura, em nome de Jesus. Amém.